Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Administração de Cargos e Salários. Nessa aula nós vamos falar sobre os métodos de avaliação de cargos, né? O método de avaliação, ele é um instrumento utilizado para determinar o valor relativo do cargo para a construção da hierarquia que classifica em métodos não quantitativos e em métodos quantitativos. Os métodos não quantitativos, eles permitem uma rápida elaboração e fácil aplicação, porém não garante um resultado final de boa qualidade devido aí à subjetividade da avaliação. Já os métodos quantitativos, eles permitem maior precisão e objetividade, demandando, porém, maior tempo e recursos financeiros durante a implantação. No entanto, para as pequenas e médias empresas, recomenda-se a utilização dos métodos não quantitativos, pelo fato de poderem envolver menor número de cargos e desta forma minimizar os custos aí de implantação. Um terceiro método também bastante utilizado é o método sistêmico, que ele é desenvolvido por grandes consultorias, que tem direitos reservados aí ao seu uso. O resumo dos métodos está representado na tabela abaixo. Aí, conforme vocês podem observar, nós temos de um lado o método, do outro lado o tipo e o modelo. Então, no método, como vocês podem observar, nós temos o método não quantitativo, que são os métodos globais. Então, nós temos quais são esses modelos? O escalonamento e o grau pré-determinado. No quantitativo, ali embaixo, como vocês podem ver no método, que são os métodos analíticos, nós temos o por pontos, modelo por ponto e por comparação de fatores. E no método sistêmico, nós temos o modelo Way, o Euler, entre outros. Então, os métodos não quantitativos, que são os métodos de avaliação por escalonamento, este método ele tem como base a confrontação de cargos contra cargo. Ou seja, os cargos eles são hierarquizados de acordo com a sua dificuldade de execução, ou seus valores relativos para a empresa, responsabilidades e os requisitos aí também. A sua aplicação, ela consiste num processo simples e rápido, mas com baixa confiabilidade devido à subjetividade do método, conforme a gente já falou lá no comecinho. Por isso é viável apenas para pequenas e médias organizações. Nós temos um método por graus pré-determinados, Por também ser um método não quantitativo, o método de graus pré-determinados, ele apresenta alta subjetividade e baixa confiabilidade. Este método já caiu em desuso nas empresas privadas, mas ainda ele é utilizado em serviços públicos da administração direta, que possuem um número exagerado aí de cargos. Bom, então nós temos aí o quadro, conforme a gente pode observar, de qualificação de um lado e do outro lado nós temos aí a especificação. Não qualificados, ele executa tarefas simples e repetitivas, executando essas tarefas sob a supervisão constante, passíveis aí de aprendizado rápido, envolvendo responsabilidades diminutas ou quase nulas. Aí nós temos abaixo semi-qualificados, que se refere ao grau e à qualificação. Então, na especificação, ela executa as tarefas repetitivas e rotineiras que exigem habilidades obtidas em experiência prévia. O ocupante, ele executa ações simples de forma independente e exigem atenção normal na execução das tarefas para não causar retrabalho. Trabalha sob a supervisão direta. No grau, conforme a gente pode observar aí, qualificados, na especificação, ele executa tarefas que exigem conhecimentos específicos associados
com experiência prática de 3 a 4 anos e trabalha de forma mais independente, discutindo com o supervisor as soluções encontradas, envolvendo responsabilidades médias sobre o patrimônio aí da empresa. Nós temos aí, continuando, o grau de qualificação altamente qualificado. Então, essa especificação, conforme aí vocês podem observar, ela executa tarefas que exigem conhecimento específico associado com extensa experiência prática, né? Geralmente aí de 5 a 8 anos, e trabalha de forma mais independente, informando ao supervisor as soluções encontradas, envolvendo responsabilidades, né, sobre o patrimônio da empresa. Nós temos também, aí conforme vocês observam, os técnicos e de supervisão, né, que exige como especificação que ele executa tarefas que exigem conhecimento acadêmico seguido de experiência, né, ou treinamento específico naquela área. O ocupante desenvolve trabalhos que exigem capacidade de planejamento, iniciativa, ação independente, criatividade e tomadas de decisão. A supervisão do seu trabalho é geral e ela pode e poderá também coordenar equipes relacionadas à sua área de eficácia. As decisões e recomendações podem afetar substancialmente os resultados e o patrimônio da empresa. Já na qualificação de alta chefia, né, a especificação aí que nós temos são cargos que exigem, além da formação superior, cursos de extensão, grandes experiências, né, e familiarização com uma das áreas de gestão da empresa. As ocupações com responsabilidade e o nível de decisão pode afetar os destinos aí, dos resultados e também do patrimônio da empresa. Então, os métodos quantitativos, né, o método por ponto, ele estabelece uma importância relativa dos cargos com uma pontuação, o produto da avaliação de cada cargo segundo os fatores de avaliação de cargos da empresa. É um método objetivo que permite a quantificação e, portanto, o tratamento estatístico de fácil entendimento, além de grande adaptabilidade a diversos tipos de empresa. A aplicação do método de avaliação por pontos, ela segue os seguintes passos: a identificação com base nas informações obtidas na etapa, né, da análise de cargos, dos fatores de avaliação, ou seja, dos requisitos, das exigências e das inconveniências aí que diferenciam os cargos, correlacionando-os com os salários pagos. Também temos aí a montagem do manual de avaliação, a avaliação qualitativa dos cargos-chaves, né, a identificação das medidas de mercado dos cargos-chave, os dados que são obtidos aí através da pesquisa salarial. O método de comparação por fatores é basicamente igual ao método de pontos, com a diferença que o de pontos ou pesos, eles são substituídos por valores monetários, já correspondendo à parcela do futuro salário que será definido diretamente pela avaliação de cargos. É um método mais objetivo que o método de escalonamento e categoria pré-determinadas, né? Mas os critérios para atribuir valores monetários ou pontos a cada fator, eles permanecem subjetivos. As etapas aí do método de comparação e fatores, nós temos a análise de cargos, a escolha dos fatores de avaliação, como que vai ser, a seleção dos cargos de referência, né, a avaliação desses cargos aí de referência, a construção da escala de comparação dos cargos, a aplicação da escala e de comparação dos cargos. Já no método sistêmico, né, que nós temos o método EI, ele foi desenvolvido por uma consultoria americana do mesmo nome.
Neste método são utilizados quadros guias fundamentados em 3 dimensões para avaliação dos cargos. Cada uma ela é subdividida em 2 ou 3 subfatores em termos de complexidade, desafios e responsabilidades. O que no RUM, eles são avaliados todas as habilidades, os conhecimentos, as experiências requeridas pelo cargo para a execução das funções. Na solução de problemas, ele avalia a complexidade e os desafios requeridos pelo cargo ao identificar e solucionar problemas. Ele leva em conta também a complexidade e as dificuldades conceituais em formular decisões e expressá-las numa variedade de contextos. Já as responsabilidades por valores, ela avalia a responsabilidade de decisões e ações do cargo e sua influência nos números finais da organização. São considerados os aspectos como autonomia, amplitude de atuação, a natureza do impacto do cargo nos resultados financeiros e econômicos da organização. Já o método Roller, ele foi desenvolvido por uma consultoria nacional do mesmo nome, e também utiliza dimensões macro para avaliação e estruturação do cargo. Essas dimensões são habilitação, aplicação, resultados e a própria atuação. Essa metodologia do método Roller, ela teve aplicação apenas até meados dos anos 70, Hoje em dia esse sistema está em desuso e é também muito parecido com o sistema Way. Bom, terminamos aqui a nossa 5ª aula. Não se esqueçam aí de participar do fórum. Qualquer dúvida, consulte os nossos tutores. Um abraço e até a nossa próxima aula.